dando continuidade aqui aos vídeos que eu estou fazendo sobre o Novo Testamento, por que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Só um PS aqui antes de começar o vídeo, não pulem os anúncios do vídeo, tá? Por favor. Esses vídeos eles têm anúncio e bem ou mal eu ganho um pouquinho com os anúncios, já que uma hora ou outra esses vídeos vão me dar problemas mesmo. Então pelo menos deixem aí passar os anúncios, vão tomar um café, não custa nada, tá bom? Eu tinha feito um vídeo, esse aqui é o esboço do vídeo que eu fiz, tá aqui no canal, eu vou deixar na tela final desse. Seria o Novo Testamento uma construção romana? Onde eu abordo algumas influências sobre o Novo Testamento, como por exemplo o Rabino Hillel, que eu mostrei, está aqui no rascunho, que ele disse frases bem semelhantes à de Jesus. Mostrei um pouco também as influências dos apócrifos, que tinha aqueles acréscimos para cumprir o Velho Testamento e que não tinha. A influência do Velho Testamento, que tem muita coisa que os cristãos lêem no Novo Testamento, mas não é original de Jesus, é lá da lei, da Torá, do Velho Testamento, até algumas tipologias. Mostrei sobre a apologia romana, lá de Vespasiano e tal. Até Vespasiano era considerado milagreiro, né, e também era chamado filho do homem, para quem não sabe, que é muita coincidência. E outras influências, eu só não mostrei sobre Cresto dos Essênios, mas aí vocês pesquisem na internet, ou quando der eu faço uma continuação desse vídeo. E não mostrei também sobre os pais da igreja, fiquei devendo, mas para frente eu faço um mostrando sobre a influência dos pais da igreja sobre o Novo Testamento. E eu terminei aqui o vídeo falando um pouco que havia um silêncio histórico, né, que os autores, os historiadores seculares não falaram sobre Jesus, né, mesmo alguns que poderiam ter cruzado com ele na rua, como Filon de Alexandria, por exemplo. Filon de Alexandria morava em Alexandria, no Egito, mas ele tinha parentes em Jerusalém, e ele é do ano acho que 10 a.C. até o ano 20 ou 30 depois de Cristo, enfim. E ele não fala uma vírgula de Jesus, mesmo ele indo direto para Jerusalém, nem que ele derrubou lá os mercadores do templo, andou sobre as águas, curou pessoas. Então existe um silêncio histórico, e aí eu vou abordar talvez num outro vídeo, ok? E eu tinha falado também que existe algumas concepções no Novo Testamento que elas são pagãs, como o nascimento virginal, ressurreição, pão e vinho, trindade, o deus do mal, né, que seria o zoroastrismo persa, etc e tal. Então eu vou falar disso agora, sobre a influência de outros messias pagãos, messias solares, no Novo Testamento, como se fosse uma continuidade daquele vídeo, tá bom? Conforme eu tinha dito já nesses vídeos anteriores, no primeiro vídeo dessa série que eu estou fazendo, eu falei que o judeu segue a lei porque ele é parte de uma aliança. Então, da mesma forma, as demais religiões seguem os preceitos do seu livro sagrado. O muçulmano segue o Alcorão, o cristão segue a Bíblia e assim por diante. Então, se alguém chegar para um cristão, por exemplo, e convidar esse cristão para cultuar o deus Baal, por exemplo, ô fulano, vamos ali, ó, tá tendo uma festa pagã ali pro deus Baal, fizeram uma estátua dele de pedra lá, vamos ali prestar um culto. O cristão vai dizer, não, desculpa, Ronaldo, eu sou cristão, eu não posso praticar idolatria, porque a Bíblia me proíbe. Não é mais ou menos isso? Acho que qualquer um aqui que é cristão, que está assistindo esse vídeo, diria isso. Ô Ronaldo, eu não posso, eu sou cristão. Exato, então da mesma forma, o judeu tem os seus livros sagrados a proibição de cultuar outros deuses. Se alguém chegar para um judeu e falar, vamos ali cultuar Thor, Odin, Oxóssi, sei lá mais quem, o judeu vai falar, não, eu não posso, pela minha lei, pelo meu livro sagrado, eu sou proibido de cultuar outros deuses. É o mesmo que acontece com o cristão aqui nesse exemplo, não é verdade? Porque Deus disse, ó, não terás outros deuses diante de mim, simples. Só que é engraçado, né, que o cristão, se é um exemplo assim hipotético, se alguém convidasse um cristão para cultuar Baal, um cristão ia se defender e dizer que não pode, com certeza. Agora o judeu, por não aceitar Jesus como um deus, o judeu é perseguido pelo mesmo cristão. Então isso é bem irônico até, né? Então vamos lá. Israel, em determinados momentos da sua história, se contaminou sim com culto a outros deuses, está no Velho Testamento. E eles foram castigados por isso por Deus. E um desses deuses que Israel se contaminou foi o deus Tamuz. Você pode ver aqui em Ezequiel 8,14. Ó. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres sentadas, chorando a Tamuz. Agora, quem será que é esse Tamuz que chegou a influenciar também os israelitas no tempo bíblico? Tamuz é um deus mitológico dos sumérios, conhecido como Dumuzi. E pelos egípcios ele é conhecido como Horus. Na verdade ele é a mesma divindade, que é uma mitologia do mundo antigo. Ela ia passando de um povo para o outro. Eles iam adaptando de acordo com a sua cultura. O judaísmo também fez isso. Inclusive teve um rapaz aí falando pra mim, me criticando aí no vídeo anterior, acho que ele pensa que eu estou fazendo apologia aos judeus ou coisa parecida. Eu já falei que eu sou agnóstico, todo mundo no meu canal sabe. Eu também sou um crítico das fábulas do Velho Testamento. Eu até já mostrei no meu blog alguns vídeos aqui, que Adão e Eva não é literal, a Arca de Noé não é literal, e várias outras passagens. Eu tenho um artigo inteiro no meu blog, então eu não sou judeu, tá? Então, só para o rapaz saber, eu sou agnóstico. Aliás, o estudo me levou ao agnosticismo, inclusive, correto? Mas continuando aqui. Então diz a lenda,
Ainda que não seja unânime, por que não é unânime? Porque é uma história muito antiga, então tem mais de uma versão dessa lenda de Tammuz, e vocês vão ver variações, que é comum em histórias muito antigas, que tem mais de uma versão da mesma história e às vezes histórias divergentes. Mas a lenda básica de Tammuz, ela diz que ele era um bom pastor, lá da Suméria antiga, e um dia ele foi atacado por um animal, foi um javali. Aí o javali matou ele. O seu corpo foi encontrado na floresta, no madeira, em cima de uma árvore morta que estava lá na floresta, ele foi encontrado lá. Aí a mãe de Tammuz, que é Astarte, que gostava muito dele, ela era chamada de a Rainha do Céu. Alguns dizem que esse título veio depois disso, tá? Então também é divergente. Ela disse que Tammuz ressuscitou, e todos os anos ele era cultuado. É uma ressurreição que nem eu falei criticando o Novo Testamento naquele vídeo, que é uma ressurreição que ele ressuscitou. As mulheres ficaram todas felizes que Tammuz ressuscitou. Mas cadê Tammuz, Astarte? Ele foi levado para o céu. Então é muito fácil, né, ressuscitar. Se é para ninguém ver, para subir imediatamente para o céu, é estranho. E aí todos os anos, por causa disso, as mulheres ficavam chorando a morte de Tammuz, porque ele era um bom pastor, uma vítima, um muito querido que morreu. Então elas choravam, né, lamentando a morte de Tammuz, que tinha morrido num madeiro. E o culto da Rainha dos Céus, que depois é Astarte ou Semíria, me chame como você quiser, que ela também tem muitos nomes, de acordo com a cultura, época e povo, ela também foi cultuada em Israel, ela também foi influenciada, né? Influenciou a cultura israelita, tanto que ela é criticada, né, pelo profeta Jeremias. Ó. Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo e as mulheres preparam massa para fazerem bolos à Rainha dos Céus. Aqui, ó. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, aqui já em outra parte ele fala, ó, mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus, então quer dizer que houve em determinado momento uma prestação de culto, principalmente por mulheres, à Rainha dos Céus, que provocavam a ira de Deus. Por que provocavam a ira de Deus? Porque Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. Então esse culto à Rainha dos Céus, que é a mesma antiga Semíramis, Astarte, isso realmente irritava a Deus, assim como o culto a Tammuz mencionado aqui em Ezequiel. E esse culto de mãe e filho, ele propagou, ele foi sendo transmitido, influenciando outras culturas e religiões do mundo antigo. Tammuz foi apresentado como libertador prometido, e assim ele começou a ser adorado junto com a sua mãe. E ele deu início a uma prática de adorar o filho salvador, que seria o Tammuz, e a mulher escolhida para concebê-lo. Aí esse culto influenciou, ele foi se alastrando pela toda a Mesopotâmia, aquela região do Oriente Médio, terra de Ur, entre aí o rio Tigre e Eufrates. Chegou até a Síria e Canaã, ali já perto do Oriente Médio, perto de Israel. E o uso de imagem de Semíramis segurando uma criança, ele foi difundido em todo o mundo antigo, chegando até a Fenícia, e a partir da Fenícia conquistou toda a terra. No Antigo Egito eles foram conhecidos como Ísis e Horus, no panteão egípcio. São Osíris e Ísis. Na Grécia, Afrodite e Eros. Tammuz também é apresentado como Adonis, na Península Itálica ele é Vênus e Cupido. Então aqui tem as imagens, ó. Essa imagem que nós temos aqui, a concepção católica, né, cristã de Maria com o menino Jesus, nada mais é do que uma adaptação de um culto antigo. Essa imagem aqui da direita é Ísis e o menino Horus. E um detalhe só por curiosidade, todos esses povos aqui que tiveram essa influência dessa cultura, em determinado momento eles tiveram atritos com o povo judeu. Desde os egípcios, né, de quem os judeus foram servos, foram escravos no Egito, até, por exemplo, aqui a antiga Pérsia, né, que teve lá quando Mardoqueu se recusou a cultuar, né, o deus da Pérsia. Ou mesmo ali na Babilônia, quando os amigos de Daniel se recusaram a cultuar a estátua de Nabucodonosor, etc. e tal. Então você vê que esse conflito de crença ele é muito antigo e sempre foi um problema para o judeu, porque ele vive sob uma lei que proíbe ter outros deuses, ou não terá outros deuses diante de mim. Então todos esses cultos e essas religiões que foram surgindo geraram sim, de alguma forma ou outra, algum conflito, em grau maior ou menor, correto? Aqui, por exemplo, Vênus e Cupido, Eros e Afrodite, isso aqui é mitologia grega. Antíoco Epífanes queria fazer toda uma helenização, né, do império, e ele tinha um obstáculo de Israel, então sempre teve esse problema. Só uma curiosidade aqui, isso aqui é um artigo que eu peguei na internet, da Wikipédia, sobre a cruz, porque Tammuz também ele é relacionado com a cruz dos cristãos, porque o nome de Tammuz ele começa com o T místico, né? É o tal místico, é uma letra antiga e é o símbolo antigo da cruz. É por isso que você vê em muitas culturas do mundo antigo essa referência da cruz, que é o T místico de Tammuz. Por exemplo, outros messias também foram crucificados em cruzes. Ó, esse primeiro aqui eu acho que é Krishna, se eu não estou enganado, ou é algum outro deus hindu, e outros também. Que nem eu falei naquele meu vídeo sobre a estrela de Davi, o cristão adora falar que a estrela de Davi é pagã porque eles viram em outros povos. Agora a cruz, você tem um monte de referências antigas desde a época de Tammuz. Quem quiser pausa o vídeo aí e ver aqui sobre, ou ver no Wikipédia mesmo,
Vocês vão achar interessante essa relação da cruz mística de Tammuz. Então esse culto mitológico de Tammuz, ele influenciou muitas religiões do mundo antigo. Agora, independente de ter existido um Jesus histórico, a sua história, segundo o Novo Testamento, ela parece ter sido enfeitada com essas concepções já aceitas no mundo antigo da época. Então, tem gente que fala assim, Ronaldo, mas talvez tenha havido um Jesus histórico, tenha sido um profeta da Galileia, né, um homem que pregou a Torá, os profetas, pregou o Deus de Israel. É bem provável que tenha havido um Jesus histórico, o Yeshua, mas também é bem provável que a sua história tenha tido enfeites, né, de outros elementos da época que eram comuns em Roma. Por exemplo, o nascimento de Jesus, ele foi fixado na mesma data das Saturnálias, que é 25 de dezembro, que eram as festas romanas que celebravam o nascimento do Sol Invictus, né, o Deus Sol, e dos Messias solares. Então teve sim uma grande influência dessas religiões pagãs sobre o cristianismo na formação do cristianismo. Aí já no século IV, Constantino ele unificou o império em torno de uma religião. Foi chamada os concílios ecumênicos, né, o primeiro concílio de Nicéia e depois teve outros concílios. O cristianismo é até natural que ele tenha absorvido elementos de outras religiões para não desagradar os seus adeptos. Por exemplo, os cristãos eles imaginam que os concílios lá de Constantinopla só tinha cristão. De Nicéia, perdão. Teve o de Constantinopla também. Mas eles acham que só tinha cristão. Constantino reuniu os bispos cristãos de todo o império e unificou o cristianismo. Com todo respeito, pessoal, se só tivesse cristão, Constantino não ia precisar fazer um concílio para unificar em torno de uma religião. Todo mundo já ia ser cristão. Qual é a lógica disso? Segundo, o concílio de Constantino era ecumênico. Vocês sabem o que significa a palavra ecumênico? Quer dizer que ele agregava outras religiões. E terceiro, o fato de Constantino ter feito o concílio foi justamente por causa da guerra que havia em Roma entre os cristãos e os pagãos. Entre os seguidores de Jesus e os seguidores das religiões que havia em Roma. Os seguidores de Ísis, de Mitra, de Horus, de outras religiões romanas que tinha um panteão de religiões. Então é claro que se Constantino queria promover a paz, ele não ia conseguir promover a paz decretando Roma cristã e foda-se os outros. Roma agora é cristã. Ah, mas eu sou um sacerdote do Deus Sol, Constantino, é problema seu. Não, é claro que ele não ia conseguir fazer isso, ele ia gerar mais guerra. Os adeptos dessas outras religiões pagãs iriam se voltar contra os cristãos novamente e a guerra não ia acabar nunca. Então por isso que o concílio é ecumênico. É até ingenuidade acreditar que o concílio era feito só por cristãos. Se só tinha cristãos, então qual é a necessidade do concílio? O Messias, segundo o judaísmo, a concepção judaica, ele é apenas um homem ungido por Deus, só isso, para fazer algo. Essa concepção de um ser divino, que nasceu de uma virgem, que faz milagres e cura cego e anda sobre as águas e não sei o que, isso tudo são concepções pagãs, não é concepção messiânicas, como eu falei no primeiro vídeo, que toda concepção messiânica vem lá do Velho Testamento. Tanto que no judaísmo já houve sim outros messias. Até Ciro, rei da Pérsia, foi o Messias, está lá. Ciro, meu ungido, meu Messias, a quem eu tomo pela mão. Ciro, um rei pagão, também foi o Messias. Davi Matitiarro, lá que fez a revolta dos Macabeus, foi um Messias, porque ele salvou o seu povo do Antíoco Epífane, né, das tropas lá que queriam acabar com o povo. Então, existiram outros Messias. Tem até uma tradição judaica que fala que toda geração tem um tipo de Messias e um anti-Messias, né? Toda geração tem um tipo desse. Então não existe essa concepção cristã de que o Messias ia fazer milagre, maravilha, ia fazer aquilo. Isso é uma concepção pagã. Agora, existe sim a concepção de o Messias, aquele Messias esperado existe. Aí ele não é um Messias, é o Messias. E mesmo esse o Messias ainda há divergências, mas aí é tema para outro vídeo, ok? Constantino dificilmente conseguiria unificar todo o império em torno de uma religião se apenas escolhesse uma em detrimento das outras, porque não havia apenas cristãos no Império Romano. E um dos objetivos de Constantino era justamente promover a paz religiosa. Por isso o seu concílio era ecumênico. Aí eu pergunto, será que então Constantino, para agradar gregos e troianos, para agradar tanto cristãos quanto os não cristãos da época, será que ele favoreceu só a história de Jesus como ela realmente foi escrita? Jesus fez isso, andou sobre as águas, nasceu de uma virgem, teve 3 reis magos, etc e tal? Ou será que ele misturou um pouco com os elementos que já tinham nessas outras religiões, justamente para promover a paz, para não desagradar essas outras pessoas que haviam no Império Romano, senão elas não iam aceitar assim de mão beijada. Então fica aí ao critério de vocês analisar, será? Vamos ver algumas similaridades. Só lembrando que isso não exclui a existência de um Jesus histórico. É bem provável que tenha sim havido um Jesus histórico, mesmo com o silêncio de alguns dos historiadores que eu mencionei no começo do vídeo, ok? Então vamos começar. É por isso que eu falo sempre que seria necessário, para quem é cristão, para quem gosta realmente de Jesus, fazer uma separação do joio e do trigo. Separar o que Jesus realmente disse, fez, aquilo que é histórico, que realmente é coerente, com aquilo que pode ter sido uma influência externa. Um acréscimo de um pai da igreja,
um acréscimo de um pagão ou coisa parecida, seria até mais decente, né? Seria até mais honesto, correto? Então vamos começar. Nascimento virginal. Todos os messias solares nasceram de forma miraculosa sem concepção sexual. Tanto que no primeiro século, Justino, mártir, um dos pais da igreja, fazendo apologia de Cristo, né, no seu diálogo com Trifon, o judeu, ele diz que Cristo nasceu de uma virgem, como os filhos de Júpiter e os Perseus. Ele fala, aceite isso, tá aqui a citação de Justino. Eu vou mostrar um pedacinho do vídeo para vocês verem. Quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz: ele nasceu de uma virgem. Aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. Vocês viram? Segundo a mitologia grega, Júpiter, ele se apaixonou por uma mortal, só lembrando que Júpiter e Zeus é a mesma coisa, que nem eu falei, uma cultura vai absorvendo a mitologia de outra cultura. Ele se apaixonou por uma mortal, aí Zeus se transvestiu de ganso e teve relações com essa mortal e engravidou ela. É claro que essa relação não foi... essa relação provavelmente foi sexual, mas só que diz a lenda que Júpiter tinha filhos, que ele concebia sem concepção sexual, por isso a citação de Justino. E é interessante nessa história aqui de Júpiter com a mulher, que Júpiter, né, é o deus dos deuses na mitologia grega, né, ele é o deus todo-poderoso, ele é o principal deus. E ele se travestiu de uma ave, né, que é um ganso, o ganso é uma ave, para ter relações com uma mortal. E aí da união de Deus, que se vestiu de uma ave para ter relações com uma mortal, nasceu um semideus. Vocês notaram alguma semelhança? Aqui, ó, tem até um quadro que é uma pintura, um afresco romano antigo, que mostra esse ganso aqui é Zeus, essa aqui é a mulher, e dessa união nasceu um semideus. E é engraçado que, segundo o Novo Testamento, né, eu já falei disso no meu vídeo chamado Mito do Nascimento Virginal, você vê que as epístolas de Paulo, que elas são bem anteriores aos evangelhos, Paulo não fala de nenhum nascimento virginal. Paulo fala que Cristo nasceu da descendência de Davi segundo a carne, biologicamente. E que ele foi declarado Filho de Deus pelo Espírito Santo. Declarado Filho de Deus. Não que Jesus era o Filho de Deus na concepção carnal, como na mitologia grega. Então isso aqui é uma evidência. Eu mostrei outras evidências lá no vídeo, quem quiser vai lá olhar, ok? Agora, já os deuses pagãos, todos eles nasceram de uma virgem e têm essas similaridades com Jesus. Por exemplo, Horus nasceu em 25 de dezembro da virgem Isis Meri. Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela, era uma criança prodígio, tinha 12 discípulos, fez milagres. Essa questão de 12 discípulos também é interessante, que tem uma tradição judaica que fala que Jesus não teve 12 discípulos. Mas eu prefiro não falar disso nesse vídeo, ok? Fez milagres, andou sobre as águas, fez um montão de coisa. Foi traído por Tifão, enfim. Esses atributos de Horus, originais ou não, porque a história de Horus é que nem a história de Tammuz, ela tem mais de uma versão. Nem sempre elas têm um consenso, então são elementos que você acha às vezes numa versão alheia ou numa versão que não é a mais autêntica, então só para ser honesto, ok? Mas elas parecem sim que influenciaram várias culturas do mundo antigo que criaram as suas religiões, né, baseadas na mesma estrutura. Por exemplo, Atis da Frígia. Atis é um deus grego que nasceu de uma virgem em 25 de dezembro, foi crucificado, foi colocado num túmulo e ressuscitou 3 dias depois. Krishna, o deus dos hindus, um dos deuses dos hindus, né, que o hindu é politeísta, ele nasceu da virgem Devaki e uma estrela anunciou seu nascimento. Ele fez milagre com seus discípulos e depois da morte ressuscitou. Krishna era de uma família real, que nem Jesus, que era descendente de Davi. Krishna era descendente da família real da Índia. E ele era o 7º filho, que nem Jesus, que era o 7º filho de José, que eu já mostrei isso sobre um vídeo chamado Os Irmãos de Jesus. Krishna foi morto numa árvore, parece que é a flechada, mas tem discordância. Uns falam que ele foi enforcado, outros falam que ele morreu com flechas. Mas segundo a religião hindu, Krishna é o próprio Vishnu, o criador do universo, e Krishna é a segunda pessoa do Trimurti, a trindade hindu. Eu vou mostrar para vocês o vídeo agora de Krishna sobre o Trimurti. Estou aqui para dizer que o menino que criou como seu filho é, na verdade, o Senhor do Universo, Vishnu. O quê? Krishna é Deus, um Deus em forma humana. Então, segundo a religião hindu, existe uma trindade que eles chamam de Trimurti, que é Krishna, Brahma e Vishnu. Vishnu é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Krishna é o Deus encarnado, que se fez carne, e Vishnu e Brahma é outra manifestação do mesmo Deus, como se fosse um Espírito Santo.
Os três são deuses, os três são um, e os três são a manifestação do mesmo Deus. Mas é bem parecido com a concepção cristã de trindade. E a religião do hinduísmo, Krishna, tem muitas similaridades também com o cristianismo. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que Israel nunca teve o culto de Krishna e tal, mas esses cultos, que eu falei, é uma religião que vai influenciando as outras. Talvez a origem seja a mesma. Por exemplo, Jesus tem o lava-pés, né, segundo o Novo Testamento, que ele lavou os pés dos apóstolos em sinal de humildade. Krishna também. Tem até imagens em templos hindus de Krishna lavando o pé dos brahmanes. Tem um Veda hindu que eu já mostrei no meu blog uma vez, está lá até hoje. No princípio era Prajapati, com quem estava o verbo, e o verbo era o Senhor Vishnu. É um Veda bem antigo hindu. Os hindus dizem, que nem eu falei naquele meu vídeo sobre agnosticismo, que Krishna é o caminho e a verdade. Quem não aceita Krishna, automaticamente não se salva, que é bem parecido com o que os cristãos dizem de Jesus. Se você não aceitar, você já perdeu sua salvação. Tanto que antigamente era comum, não sei se hoje em dia ainda é, aqueles Hare Krishnas que ficavam nos aeroportos distribuindo panfletos, livros, dando uma florzinha para as pessoas e pregando o Senhor Krishna. Porque na concepção deles, Krishna é o Salvador. Se você não aceitar Krishna, você automaticamente não está salvo, o que é bem parecido com os cristãos. Tem até algumas músicas que os cristãos não sabem, que elas são dedicadas a Krishna e eles pensam que é a Jesus, por exemplo. A música My Sweet Lord, essa música é do George Harrison, dos Beatles. Essa música ele fala, ó meu Senhor, né? Ai como eu queria te ajudar a descer da cruz, que o Chitãozinho Chororó fez uma versão em português. Mas ela em inglês ela não é dedicada a Jesus, tanto que eu não sei se é a Jesus ou se ele faz um sincretismo na música, que na música você vê as pessoas cantando em coro, Hare Krishna, um corinho da música, né? Elas ficam cantando, porque é de Krishna que ele está falando. Um outro exemplo, por exemplo, a música Gita do Raul Seixas. Só uma curiosidade boba, o Raul Seixas também era teólogo, para quem não sabe. Por isso que ele ficou, como é que eu vou dizer, bem cético depois que ele estudou muito. Mas o Raul Seixas era maluco, beleza, enfim. O Raul Seixas, ele fez uma música que foi um grande sucesso, chamado Gita, e essa música ela é inspirada no Bhagavad Gita, um livro sagrado dos hindus, um dos livros sagrados dos hindus, onde eles falam sobre o Deus deles. E você pode ver que tem muita coisa interessante que ele fala, eu sou o princípio, o fim e o meio. E várias frases da música, né, você vê muitas similaridades, né? Ele fala, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. E são similaridades que você vê, como uma cultura muitas vezes influencia outra, e uma religião influencia outra. Quem gosta do Raul Seixas conhece essa música, quem não gosta procurei, que é uma música muito legal chamada Gita. Dionísio da Grécia era um deus pagão também, com as mesmas características, ele era o alfa e o ômega, sempre as mesmas histórias, era o rei dos reis. Mitra era o mais popular dos cultos do mundo antigo. Mitra era tão popular que, segundo os historiadores, a religião que seria oficializada em Roma seria o mitraísmo e não o cristianismo. Pronto, coloquei aqui uma imagem para ilustrar, uma imagem esculpida que existe até hoje, que é sobre o deus persa Mitra. Mitra era o bom pastor, a imagem dele sempre é a imagem dele matando um touro, um boi, porque Mitra era um pastor de ovelhas, ele era chamado Sol Invictus, e Mitra era cultuado no domingo. Por isso que o domingo era um dia muito importante, né, para os romanos, que era o dia dos Soles Invictus. Tem até moedas romanas, dos imperadores romanos, que mostram, né, como por exemplo Titus Flávios, o Soles Invictus, né, o Sol Invicto, e assim por diante, que era o dia de culto, né. Os soldados romanos, segundo a história secular, eles cultuavam o deus Mitra. Eles acham até uma surpresa, os historiadores, de quando eles percebem que o cristianismo se tornou a religião principal e não o mitraísmo. E outro detalhe é que o mitraísmo também tinha o culto do pão e vinho, que é um culto que também vem lá do Egito Antigo, que já vem de outras mitologias. Osíris era cultuado assim, né, quando os egípcios comiam o pão e o vinho simbolizando o corpo e o sangue do deus Osíris. E Mitra é a mesma coisa, tinha um ritual do pão e vinho. E tem outros que influenciaram aqui, ó, Krishna de Indostan, Buda da Índia. O Buda eu vou mostrar mais um pouco aqui, Odin lá dos escandinavos, deus Odin da mitologia nórdica. Shadeia dos Afeganistão, do Tibete, do Nepal, sei lá da onde, enfim, quem quiser para aí, ó. Atis da Frígia já foi mostrado aqui. Então tem muitas influências, você pode ver que essas religiões elas tinham as mesmas características, Thor lá dos nórdicos, enfim. Só uma curiosidade sobre Thor, né, que eu acho meio hipócrita um pouco isso. Teve um filme nacional que foi lançado recentemente não, há alguns anos, chamado Besouro, que é um filme que mostra os orixás africanos, lá da Bahia, foi feito lá, muito legal o filme, até com efeitos visuais. E eu vi cristãos metendo pau no filme só porque ele mostra os orixás. Ah, isso é paganismo, é os orixás, não sei o que.
é do diabo, né? Porque o Edir Macedo fez aquele livro, né? Que os orixás são demônios, né? Não sei o que. Agora, quando é um filme do Thor, da Marvel, né? Até dos Vingadores, ninguém critica, né? Não é engraçado? Thor também é um deus pagão, pra quem não sabe. Ou quando é um filme, por exemplo, da Mulher Maravilha, lá da DC, a Mulher Maravilha, ela tá combatendo quem? Hades, né? O Marte, lá, o deus da mitologia grega. Aí todo mundo assiste, leva os filhos pra assistir e ninguém acha ruim. Agora, se é da mitologia africana, aí mete o pau, né? É 2 pesos e 2 medidas. Buda, que é o Siddhartha Gautama, eu só chamei ele de Buda aqui, perdão, se tiver algum budista, ele nasceu da Virgem Maia. É interessante a mitologia budista, tem muitas similaridades também. Um elefante com uma flor de lótus na tromba, tocou na barriga da mãe dele e a mãe dele ficou grávida, ou seja, não teve concepção sexual. Buda ficou meditando, jejuando por 40 dias no deserto, e aí ele foi tentado por um demônio chamado Mara, que ofereceu as tentações mundanas para Buda, inclusive alimento. Aí Buda venceu as tentações e ele se tornou Buda. Ele deixou de ser o Siddhartha Gautama e virou o iluminado, que Buda significa o iluminado, aquele que atingiu o Nirvana, a iluminação. Buda andou sobre as águas, para quem não sabe, segundo a mitologia budista, e pregou o desapego material, dizendo que você não deve juntar tesouros na terra, mas no céu. Essa aqui é uma ilustração budista que mostra Buda, lá meditando embaixo de uma árvore, sendo tentado aqui, ó, pelas tentações que Mara oferecia para ele. Mara se transformou numa serpente, não sei o que. Enfim, uma cultura sempre absorve ou influencia um pouco outra cultura. Então, mesmo se houvesse um profeta chamado Jesus enviado por Deus, é bem provável que a sua história tenha sofrido sim influência das religiões pagãs que eram vigentes em Roma. O culto a Mitra, por exemplo, que eu falei, era o mais popular entre os soldados romanos. Então, só uma curiosidade aqui, quem quiser ver um pouco sobre isso, tem aquele documentário, acho que deve ter até hoje no YouTube, que é proibido, Zeitgeist, onde ele mostra nesse documentário um pouco sobre isso. Tá certo que o documentário também tem algumas mentiras. Então eu recomendo que vocês pesquisem mais em sites históricos, história mesmo, e vejam também as refutações dos cristãos, porque aí vocês vão ver o que é mentira e o que é verdade nessas mitologias pagãs, correto? Que podem sim ter influenciado o Novo Testamento. Então, para os judeus é difícil seguir o Messias que tem elemento de deuses pagãos na sua história, porque na lei dos judeus, sob a qual eles vivem, diz que eles não podem seguir deuses pagãos. Deus não falou lá no Velho Testamento, não se misture com os outros povos que fazem práticas que são abomináveis perante mim, etc e tal. O gentil pode, se o gentil quiser cultuar Buda, Krishna, Or, Oxóssi, Thor, quem ele quiser, o gentil pode, que eu já falei sobre isso, o gentil não vive sob a lei dos judeus, só para deixar claro. Mas o judeu não. Então por isso que o judeu não pode aceitar Jesus, porque a história dele, independente de ter havido um Jesus histórico, é notório que a história dele tem elementos muito parecidos com messias pagãos. Então é engraçado também que os cristãos defendem essas mitologias, mesmo com evidências internas, que nem eu mostrei do nascimento virginal e outras coisas. O Caio Fábio falou que escreveu um livro de 400 páginas para refutar uma dessas teorias de que Jesus é plágio de mitos pagãos, não sei o que, etc e tal. É um direito dele como cristão. Mas eu acho engraçado que quanto mais você defende um mito ou coisas mitológicas que podem ter influenciado o seu próprio Messias ou a construção da história dele, mais você afasta as pessoas de se aproximarem do Jesus histórico. Porque se houve um Jesus histórico que pregou uma lei e a Torá, ou pregava coisas que eram da lei, da Torá, preceitos do verdadeiro Deus de Israel, tinha que haver uma separação daquilo que é histórico ou daquilo que é uma influência posterior. Então eu deixo aí pro critério da fé e da crença de vocês, ok? Mas quem é cristão, gosta de Jesus, eu acho que seria prudente e sensato separar o que é original do que não é. Sobre o nascimento virginal eu tenho um vídeo já nesse canal de 40 minutos, eu vou colocar aqui na tela final desse, ok? Então antes de Cristo, os israelitas eles já foram perseguidos, como a gente vê na história lá da Escritura, muitas vezes, né, por outros povos, justamente por se negarem a seguir os deuses pagãos. Eu falei muito disso no meu vídeo sobre o servo sofredor que eu coloquei no meu blog. Eu vou colocar o artigo aqui na descrição. Daniel, Mardoqueu, Matitiah e vários personagens que se negaram a cultuar deuses pagãos. Então seria muito irônico o judeu ainda ser perseguido hoje por se negar a seguir o Messias, que tem elementos bem parecidos com os deuses pagãos. Vocês não concordam? Então, na verdade, eu acho que o cristão deveria, em vez de perseguir e atacar, ele deveria começar a analisar e eliminar aquilo que pode não ser tão original na história do Novo Testamento. Ainda mais hoje que tem internet, você pode entrar num site hindu, conversar com os hindus, ver como é que é a concepção deles, com um budista, por exemplo, ou pesquisar em sites históricos mesmo, que vocês vão ver muitas coisas interessantes, ok? Em breve, talvez eu dê continuidade a esse vídeo, que nem eu falei, é tanto tema sobre o Novo Testamento que eu poderia falar, que daria umas 20 partes. Então, quem sabe no próximo. Paz a todos.